Talvez você esteja exatamente nesse momento com uma angústia dentro do peito, querendo saber como mudar a sua vida e sem saber a resposta. Aí você fica indo de lugar em lugar, mas nunca consegue encontrar realmente um fio condutor para você construir uma nova jornada de existência aqui nessa terra. Hoje a gente vai conversar como realmente transformar a nossa vida de uma forma que seja sustentável. Uma sabedoria que você vai tomar posse e daqui a 30, 20 anos você ainda vai ter ela com você e você sempre vai saber o que fazer para começar ou realmente mudar a sua vida. Uma coisa muito importante para a gente entender, a gente compreender, é que a mudança, ela é de fato de dentro para fora. Por quê? Porque quando a gente muda internamente, que a gente consegue dar sustentação para mudanças externas. Então, às vezes, a gente vai até fazer movimentos do lado de fora, mas se a gente não tiver alguma coisa dentro de nós que consiga realmente, de uma maneira forte, sustentar aquela mudança, aquilo vai se dissolver. E pode ser por isso que várias vezes você começou novos hábitos, você começou novos comportamentos, você começou novas atividades e você não conseguiu sustentar aquilo. Por quê? Porque internamente ainda estava faltando bases. É como aquele ditado que tem sobre a casa fincada, né? Na Bíblia tem essa citação, a casa fincada em rocha e a casa fincada sobre areia. Quando vem a tempestade, a casa sobre areia vai embora, mas a casa que está fincada na rocha, ela permanece. E é assim que a gente precisa entender o nosso cérebro. Aquilo que está mais fincado na rocha é o que vai permanecer. E aquilo que está nas areias é o que vai se esvair na primeira oportunidade. Então, o nosso cérebro é bem parecido. Por quê? Porque nós temos caminhos neurais. Os caminhos neurais é que fixam aprendizados dentro de nós. Quanto mais a gente fixa alguma coisa, mais é o nosso neurônio sendo fixado, uma ponte sendo construída, fortalecida dentro aqui do nosso cérebro. E é muito poderoso a gente entender como o nosso cérebro funciona, porque o nosso cérebro ele é praticamente um exemplo, um reflexo de como o universo funciona, de como a vida funciona. O nosso cérebro, eu considero, gente, ele sendo assim uma das coisas mais místicas que existem. Ele é como se fosse um receptáculo do divino que a gente tem e que nos possibilita criar, fazer e pensar enfim, alcançar coisas incríveis, coisas grandiosas. O nosso cérebro é uma superpotência e a gente precisa despertar esse poder dentro de nós continuamente. Então hoje você vai entender como você vai fazer isso. O primeiro aspecto é, a gente precisa lembrar que toda mudança ela vai começar a partir de algum impulso. E geralmente esse impulso vai ser o quê? Um pensamento. Você, por exemplo, sentiu alguma inquietação na sua vida, você está atrás de alguma coisa diferente, isso veio em forma de pensamento. Você percebeu, eu quero mudar de alguma maneira, de alguma frase que não necessariamente é essa, mas algo aconteceu dentro de você que pode sim ter sido desencadeado por emoções, né, alguma angústia emocional, mas você interpretou isso através de um pensamento. E a nossa vida ela acontece dessa maneira. Geralmente, como que é o encadeamento? Primeiro, a gente tem um pensamento. Esse pensamento, ele vai fazer a gente se sentir de alguma maneira. Que aí a gente vai o quê? Pensar o quê? Nas emoções. Um pensamento leva a uma emoção. E uma emoção vai fazer o quê? Primeiro de tudo, uma emoção é uma reação fisiológica, alguma coisa fisiológica aqui lá na química do nosso corpo que desabrocha, que acontece, que reverbera a partir de um gatilho de um pensamento. Então vem um pensamento e isso gerou uma emoção. E aí você cria o quê? Depois disso, um sentimento. Então, depois de você sentir aquela emoção, você vai ter uma interpretação para aquela emoção, que é um sentimento. Geralmente, ela é construída de forma consciente ou ela também pode ser construída de forma inconsciente, né? Então, um sentimento, ele é tanto quanto uma interpretação que você vem de uma percepção assim, nossa, me sinto feliz, isso me gerou uma felicidade, isso me gerou uma alegria, ou isso me gerou uma angústia, isso me gerou um medo, um receio. Por quê? Porque o seu corpo, algo aconteceu dentro do seu corpo que te fez sentir de uma maneira e aí você interpretou isso. Mas também existem os sentimentos que você vai sentir de uma forma inconsciente, porque você não consegue nomear isso e também você não consegue controlar. Só vem, só atravessou. Justamente porque são associações. Essas associações vão acontecer através de crenças. Primeiro de tudo, inclusive, é muito importante a gente lembrar disso, que várias vezes aquilo que a gente está pensando está atrelado a crenças que a gente tem.
percepções que a gente teve no passado, experiências aconteceram que moldaram a forma como a gente vê o mundo. Então, a gente criança vai recebendo muita influência do ambiente, e esse ambiente vai nos transmitindo ideias, valores, né? E isso vai criando crenças em nós. E isso se torna uma lente a partir do qual a gente vê a vida, a partir do qual a gente enxerga a vida. Então, a base dos nossos pensamentos está cheio de crença. Na base dos nossos pensamentos tem muitas crenças, tem muitas ideias. E isso vai manipulando, digamos assim, isso vai influenciando, isso vai direcionando a nossa vida. Então, a gente tem um pensamento, esse pensamento é derivado de uma crença, não necessariamente vai ser uma coisa, gente, direta. Na verdade, o que eu sinto é como se a gente tivesse um aglomerado dentro de nós. Existem várias caixas. E o que a gente precisa entender é que existem caixas que têm mais influência dentro de nós, mais força do que outras. Então, se você cresceu num ambiente positivo, saudável, você vai ter mais crenças positivas e saudáveis. Se você cresceu num ambiente que era turbulento, negativo, você vai ter mais influência de crenças nessa mesma energia, nessa mesma vibração, né? Então, os pensamentos, eles são derivados de algo. Você também capta coisas ao redor, claro, porque, né, estamos aqui na vida existindo, a gente está sempre sofrendo influências do mundo. Então, beleza, a gente teve um pensamento. Aí esse pensamento gerou uma emoção. Dessa emoção gerou o quê? Um sentimento. E aí agora, o que a gente faz? Qual é o próximo? O próximo momento é o quê? Uma ação. Então, a ação, ela vai vir a partir de um sentimento. Eu me sentir dessa maneira, agir dessa outra maneira. E, por vezes, né, a maior parte das vezes, as nossas ações são inconscientes. A gente faz coisas que estão muito automáticas dentro de nós. E a grande questão é que a gente, para mudar a nossa vida, precisa romper o automatismo. Para a gente realmente conseguir mudar ativamente a nossa vida, a gente vai precisar romper esse ciclo. Então, eu quero mudar a minha vida. O que significa essa mudança de vida? É mudar o quê? Os resultados que eu tô tendo, né? Porque é isso. Aquilo que está efetivo, que está ao nosso redor, aqui que a gente consegue ver, tocar, entender, é o resultado de uma sequência que veio antes. Então, para a gente mudar de fato, a gente precisa o quê? Romper o padrão lá do início. A gente precisa romper o primeiro ponto, que é o pensamento, a forma de pensar. E como que a gente faz isso, Débora? A gente precisa treinar o nosso olhar. A gente precisa treinar o nosso olhar especialmente sobre nós. É mudando a nossa ideia sobre quem somos que a gente vai conseguir influenciar progressivamente esse ciclo de emoção, pensamento, ação, resultado. Antes de tudo, a gente precisa entender quem eu quero ser para mim. Quem sou eu para mim? De uma forma potente, de uma forma ativa. Então, esse novo eu que vai surgir, que vai ter novos resultados, ele precisa ser construído a partir de novas percepções, de novas ideias, novas crenças. Então, você precisa mudar a forma como você pensa sobre você. E no início é muito desafiador. Por quê? Porque você está começando do zero. Se você sempre se acostumou a pensar coisas ruins sobre você, como assim do nada eu vou começar a pensar coisas boas? Mas é isso, você vai precisar se esforçar, você vai precisar se instigar cada vez mais a romper os padrões de pensamento que são negativos. Isso inclui uma série de coisas que a gente vai tratar em outros vídeos, como ambientes, companhias, até hábitos alimentares, hábitos de comportamento mesmo. São uma série de coisas que envolvem a nossa vida, mas a gente precisa começar por um lugar que é fundamental, que é a forma como a gente se vê. Essa forma como a gente se vê também está atrelada à forma como a gente vê a vida, à forma como a gente encara a vida. Então, se a gente tem uma visão positiva sobre quem somos, é muito mais fácil a gente entender que a vida é positiva, que a vida é abundante, que a vida é próspera, que a vida é aberta, que a vida está aqui para auxiliar a gente, abrindo os nossos caminhos. Por quê? Porque a gente tem essa visão sobre a gente. Então, nesse momento, a nossa visão entre quem a gente é e a vida se torna uma coisa só. E isso é um superpoder. Eu quero que você tome posse desse superpoder. E aí, o próximo ponto é o quê? Quanto mais você se influenciar a ter novos pensamentos, você vai mudar a forma como você vai se sentindo. Então, você rompendo determinados pensamentos, você vai romper ciclos de emoção que acontecem dentro aqui do seu cérebro, do seu corpo, né? Porque você vai estar mudando aquele combustível inicial que te fazia você se sentir de uma determinada maneira.
Depois de você mudar essas emoções progressivamente, isso não é um passo de mágica. Quando você começar a mudar essas emoções, você vai mudar as suas interpretações do que você está sentindo. Gente, é maravilhoso quando você sente de uma maneira e aí você já não dá mais uma interpretação antiga sobre como você está se sentindo. Às vezes vem até uma emoção que você não gosta, mas você dá um outro significado para ela. E aí, ninguém te segura mais. Aí você está num outro patamar de existência. Você está cada vez mais assumindo uma responsabilidade sobre o que você está sentindo, né? Você está cada vez mais ativamente na construção da sua vida, nessa construção desse novo eu que você tanto deseja, para ter novos resultados. Então, você sentiu de uma maneira, mas você vai interpretar de uma forma que seja gentil com você. Às vezes você está se sentindo triste, mas você já não vai ver a tristeza como aquele lugar quentinho para ficar. Você vai acolher essa tristeza e você vai entender o que engatilhou. Qual foi o pensamento que me gerou essa emoção e aí me trouxe esse sentimento de tristeza? Ou você vai pensar o seguinte: de que maneira eu posso mudar essa situação que eu tô? Eu tô me sentindo triste? Então, como eu posso fazer? O que eu posso fazer para me sentir melhor, para elevar essa energia? Então, você vai começando a tomar conta da sua vida a partir desse movimento de se observar, de estar mais presente, de estar mais consciente. E aí entra esse fator da autoconsciência, como a autoconsciência ela abre realmente os nossos olhos para além de nós. A gente se torna uma pessoa mais aberta, generosa, compreensiva com o mundo ao nosso redor. Isso não quer dizer que seremos pessoas bobas. Não é sobre você ser compassiva, de você deixar... Enfim, não é isso. É você entender, ter compreensão de algo que está acontecendo, algo que por vezes você não vai ter controle, na maior parte das vezes a gente não vai ter controle de coisas que estão acontecendo fora de nós, mas o seu olhar já vai ser diferente. Porque, por vezes, gatilhos também de situações que acontecem com outras pessoas interferem no nosso ciclo de pensamento, emoção, sentimento, ação, resultado. É muito importante a gente conseguir, nesse processo, separar do que está de fora. Mesmo a gente compreendendo que o que está de fora é nossa responsabilidade também e que interfere na gente, né? Isso não está separado. Mas nesse processo da gente se reconstruir, é muito importante a gente conseguir ter essa visão do que é meu, do que sou eu, e o que é o outro, e o que é do outro. Para que a gente realmente consiga se manter fiel ao nosso caminho, né? Para depois partir para outra etapa que é: agora que eu entendi como isso tudo funciona, como que eu consigo influenciar o lado de fora de uma maneira positiva, né? O lado de fora que eu digo, os outros ambientes, as outras pessoas. Então, é fundamental que a gente compreenda essa mudança que precisa acontecer na nossa maneira de enxergar o mundo. Depois que a gente consegue ter uma nova visão sobre os nossos sentimentos, e isso não quer dizer que é 100% do tempo, porque é impossível, somos muitos seres inconscientes, mas a gente consegue ter processos conscientes. E é nessas horas que a gente precisa tomar posse e agir. Depois que a gente agiu dessa maneira, a compreender melhor os nossos sentimentos, a gente começa a agir de uma outra maneira. A gente começa também a ser mais consciente sobre as nossas ações. Então, se você sabe que você quer mudar a sua vida, como é que você vai fazer isso? Isso não tem como se estagnar apenas no processo do pensamento. Não tem como. Não é só pensando diferente que a gente muda a nossa vida. Essa transformação das emoções é justamente para a gente ter novos impulsos de ação, certo? Então, essa ação no nosso organismo novo, né, internamente, precisa ocasionar em novas ações do lado de fora. Então, você começa a mudar as suas ações. Você já percebe que se eu quero determinada coisa e eu me comporto daquela outra maneira, não vou conseguir. Então, eu preciso mudar esse comportamento, preciso mudar essa ação. E aí você vai fazendo isso continuamente, você vai observando as áreas da sua vida, você vai compreendendo o todo disso, e aí as transformações começam a acontecer. É impressionante como os resultados eles começam a mudar quando a gente começa a se sentir de uma maneira diferente. Quando a gente começa a pensar
sobre quem a gente é de uma maneira diferente. É inevitável, os resultados vão mudar, por quê? Porque a nossa direção vai estar diferente. O direcionamento que a gente vai estar dando para a nossa vida vai ser outro, então não tem como a gente não ter novos resultados. E a grande questão é que aí, onde muitas pessoas escorregam, é o quê? Manter isso. Eu já enfrentei muitos desafios durante a minha vida dessa manutenção, mas como eu comecei desde muito nova a estudar esses universos de psicologia, espiritualidade, filosofia, depois eu fui para a faculdade de filosofia, isso ampliou ainda mais a minha vida, e neurociência e comportamento, eu compreendi muito cedo como que essas coisas aconteciam na minha vida. Só que a gente passa por etapas. Um momento a gente está super consciente de algo, e isso não quer dizer que no próximo a gente também vai estar. Então, por isso que é um processo de zelo, de você se dar condições para que você permaneça cada vez mais consciente. Quanto mais a gente está na gente, mais a gente facilita esse processo de manter, de a gente ficar firme na rocha, na mudança de vida, né? O nosso cérebro ele tem um processo de adaptação para fixar um novo hábito. A gente precisa compreender isso, a gente precisa dar condições para que quando as autossabotagens quiserem nos atravessar, a gente tomar as rédeas. E se a gente escorregar, também não é ficar nesse processo de autocomiseração, de se penalizar. Não, é ter consciência. Vão pra frente, eu sou adulta, então eu posso resolver isso, sabe? Escorregou, levanta e faz de novo. Então, é esse processo de tomada de consciência que a gente vai tendo ao longo da vida. É um ciclo para sempre, até a gente sair, embora daqui. Então, quando a gente entende isso, a gente toma posse de um superpoder. Eu quero que você tome posse desse superpoder. Compreender esse ciclo e que isso é um grande movimento, é o movimento inicial de uma grande mudança. E depois desse grande ciclo vem outras ramificações. Mas primeiro tome posse desse ciclo inicial e comece a observar seus pensamentos no dia a dia, comece a observar como você se sente, comece a observar esse ciclo de ação-reação. Se você consegue observar, entender. Às vezes alguém tá falando com você e você fica mais presente, às vezes só atropelar as palavras, às vezes você não consegue prestar atenção, às vezes você tem isso muito enraizado em você tem ansiedade, você quer falar, e aí você começa a fazer o exercício de ouvir. Isso já vai mudar coisas em você. Isso vai mudar a sua percepção sobre você. Isso vai mudar a forma como você se sente. E é isso, gente. A vida é uma jornada. Eu tô nessa jornada há um tempo. E eu compreendo que eu tô no início disso tudo, né? Eu sou nova e daqui a 30, 40, 50 anos eu ainda vou ser nova de alguma maneira em várias e várias coisas. E nesse processo de autoconhecimento e de pertencimento de si. Por quê? Porque são novos ciclos. A vida muda, coisas novas acontecem, novas experiências vêm. E que são oportunidades para a gente amadurecer coisas que a gente precisa amadurecer. Às vezes, por exemplo, eu amadureci alguma coisa há 5 anos atrás que eu tô precisando amadurecer de novo agora. Por quê? Porque a vida muda, a vida é dinâmica. Então, experiências novas acontecem e colocam à prova também esses saberes que a gente tem dentro de nós. E não só os saberes, mas essa consciência, né? Do que fazer, de como agir, de como pensar. Então, é muito a gente entender que não temos controle de muita coisa, né? Muito dos nossos processos são inconscientes. Mas aquilo que a gente tem controle é muita coisa. Não é muita coisa, mas ao mesmo tempo é muita coisa. Porque aquilo que nos cabe ter controle já pode fazer uma mudança incrível na nossa vida e na forma como a gente se sente. Me diga aqui embaixo o que você achou, o que você sente, se você tá vivendo essa experiência de percepção, de mudança, se você também já esteve em várias mudanças conscientemente no passado e agora você está passando por outras, me conta aqui o que tá acontecendo com você, o que você achou desse vídeo. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Enquanto isso, observe seus pensamentos, observe suas emoções e se abra para a vida, para essa expansão. Compreendendo que você se mantendo fiel ao seu caminho, impossíveis não existem. O impossível é só uma questão de opinião, já nos diziam. Um beijo grande e até o próximo vídeo.